Amém. Então adora ao Senhor, vamos celebrar com todas as nossas forças. Aleluias. Quantos estão felizes aqui na casa do Senhor? Amém? Eu também estou feliz vendo vocês aqui todo o final de semana e rostos se repetindo todo o final de semana. A gente quase não falta quem está aqui em cima. A gente sempre está aqui louvando e adorando ao Senhor, né? E vocês, eu tenho visto que estão entrando na mesma busca, né? Na mesma forma de gratidão ao Senhor de estar aqui, porque a gente vem buscar algo na casa do Senhor. Realmente a gente vem, todo mundo vem. Mas mais importante do que isso é adorar o Senhor com alegria, entregar o nosso coração a Deus, agradecer a Ele pelo nosso dia, por o que Ele tem feito em nossas vidas, pelo ar que nós respiramos. Se nós respiramos esse ar puro e maravilhoso, é por causa dele. Se essa terra ela tem frutificado para nos alimentar, é por causa dele. Ele tem feito chover, Ele tem feito dar o sol, Ele tem feito frio, Ele tem feito calor, Ele tem feito todas as estações. E para que isso chegue a um dia de colher e servir a nossa mesa, desde isso Deus já tem trabalhado. Não tem como nós dizer que Deus não existe em nossas vidas. Deus está olhando a todos, mesmo nós servindo a Deus ou não. O sol ele nasceu para todos, para aquele que serve, para aquele que não serve. Mas a alegria para aquele que serve é muito maior daquele que não serve a Jesus. Amém? A gratidão que está no teu coração hoje é muito maior daquele que não serve a Jesus. Talvez aquele que não está servindo a Jesus está com o coração vazio, está com o coração endurecido, está com uma tristeza profunda dentro do coração. Mas você não. Você, Jesus tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de cada detalhe da tua vida, do teu dia, do teu caminhar. Comece a agradecer a Ele, fecha os olhos. Diga para Ele o quanto você é grato a Ele, o quanto Ele é grande para você, o quanto Ele tem sido importante para você. Comece a olhar para o que Ele tem feito na tua vida. Ele não tem deixado faltar nada sobre a tua mesma promessa do Senhor se cumprindo na tua vida. Comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele pelo ar maravilhoso que você respira, pelo teu trabalho maravilhoso que você tem, que sobre esse teu trabalho a tua mesa está sendo sustentada, teus filhos estão sendo vestidos. Comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer por todas as coisas mais simples que tem na face dessa terra, que está acontecendo na tua vida. Comece a agradecer. Agradeça pelos teus filhos, agradeça pelos teus pais, agradeça por tudo que tem acontecido, até pelas coisas que não deu certo na tua vida. Mas Deus sabe o porquê que não deu certo. Porque às vezes, se aquilo tivesse dado certo na tua vida, você não estaria aqui. Amém? Vamos agradecer a Ele e render a Ele louvor, porque Ele merece toda a honra e glória, e o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Aleluias. Ao redor do trono, anjos te cercam, declarando santo em tua presença. Majestoso Rei de toda a terra, glorioso Deus, o tão soberano. Diga para Ele: Jesus, 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 viemos por ti, viemos por ti. Jesus, 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 viemos por ti, viemos por ti. Ao que está sentado sobre o trono de glória,
glória, seja adorado, seja adorado ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. Sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. O que você faria sem Ele? Diga para Ele: o que eu faria sem Ti? Onde eu estaria sem Ti, Jesus, meu Jesus? O que eu faria sem Ti? Onde eu estaria sem Ti, Jesus? Jesus, o que eu faria sem Ti? Onde eu estaria sem Ti, Jesus, meu Jesus? O que eu faria sem Ti? O que eu faria? Onde eu estaria, Jesus, meu Jesus? Ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. Adora Ele. Ao que está sentado sobre o trono de glória, seja adorado, seja adorado. Ao que está sentado. Ele quer escutar você dizer, querido: seja adorado, seja adorado. Ao que está sentado, trono de glória. Oh, aleluias. Seja adorado. Diga mais uma vez, Ele quer escutar você, querido. Oh, aleluias. Sobre o trono de glória. Oh, aleluias. Seja adorado.
de glória seja adorado. Seja adorado. Ele está sentado sobre um trono de glória. E não é por qualquer vitória que ele está sentado sobre o trono de glória. Você sabe por que ele está sentado sobre um trono de glória? E os anjos dizendo: santo, 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 você é santo, você é merecedor de estar sobre esse trono. Você sabe por quê, querido? Porque ele venceu a morte. Ele morreu por você. Ele foi ao inferno, pegou a chave do inferno e disse: aqui não, Satanás, porque eu sou muito mais forte do que você. Eu venci a morte. Você nunca vencerá o que eu venci, porque eu amo cada vida que está aqui nessa noite. Porque Ele ama você, querido. Incomparável o amor de Deus por você. Incomparável é o amor de Deus por você. Você sabe por que é incomparável o amor dele? Você daria o seu filho por amor de mim? Vocês pais e mães, você daria a vida deles por causa de mim? Por causa de um bandido que às vezes matou alguém da sua família, que tanto você amava? Será que você entregaria o teu filho por causa dele? Então, querido, Deus olhou para todo mundo, mesmo não se rendendo a Ele, mesmo não adorando a Ele, Ele olhou: ainda vai valer a pena. Eu vou entregar o meu filho por causa deles. Eu vou entregar a vida do meu filho por causa desse bandido. Eu vou entregar a vida do meu filho por causa desse adúltero. Eu vou entregar a vida do meu filho por causa desse pecador. Eu vou entregar a vida do meu filho porque ainda eu vejo esperança nele. E um dia ele vai se consertar comigo e se renderá à minha presença e dirá: santo, santo, santo é o meu nome. Oh, Jesus, Ele é maior que tudo, querido. Você vai desfrutar do maior de Deus. A tua família vai ser alcançada. A tua vida hoje, nessa noite, vai ser alcançada. Sabe por quê? Porque Ele está aqui nessa noite. E o teu coração você conseguiu abrir. Porque se você não abrir o coração, Ele não consegue entrar. Mas nessa noite você vai conseguir abrir. As barreiras que estavam na tua vida para você se entregar vai ser quebrada nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias vão ser quebradas agora, porque o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus está nesse lugar. Oh, aleluias. Pessoas irão se converter essa noite, querido. Eu sinto um amor de Deus tão grande nesse lugar. Eu vejo no rosto de vocês a esperança do Senhor agir. Quanto tempo você não conseguia adorar? Há quanto tempo você não conseguia se entregar na presença do Senhor? Oh, aleluias. O fogo do Senhor vai descer. O fogo do Senhor vai descer. Desce nesse lugar, Jesus. Desce nesse lugar, começa a entrar nos corações, começa a entrar nos casamentos. Em nome de Jesus, restaura agora famílias. Em nome de Jesus, incredulidade seja quebrada agora. Em nome de Jesus. A presença do Senhor está sendo muito forte nessa noite, querido. O calor, o fogo do Espírito Santo está nesse lugar. Ele quer quebrantar o teu coração, querido. Se renda a Ele. Não fique mais com esse coração endurecido. Se entregue a Ele. Ele quer você, querido. Ele quer você, querido. Ele te chama nessa noite. Oh, aleluias. Oh. Sobre o trono de glória seja adorado. Seja adorado ao que está sentado sob o trono de glória. Seja adorado. Oh, aleluia. Seja adorado. Oh, aleluia. Começa a aplaudir a Ele.
Com toda a sua força, querido, começa a aplaudir o Senhor. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Ele tem sido maravilhoso na minha vida, querido. Confesso para vocês que Deus, Ele tem sido maravilhoso na minha vida. Eu me sentia incapaz de estar nesse lugar, e muito menos ministrar uma canção. Eu me sentia incapaz, mas na mão dele Ele me tornou capaz. E fez assim, a minha vida na mão dele começou a me levar. Ele disse: pode ir que eu estou com você. Ele quer falar isso para você essa noite. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que capaz. Aleluia, aplauda mais uma vez o Senhor, porque Ele merece, querido. Em alta voz direi, a todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Eu posso acreditar. Darei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o Teu amor reluz acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Eu posso acreditar. Dançarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei: Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei: Tu és bom, e Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei: e Tu és bom, e Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei: e Tu és bom, e Tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará. Eu posso acreditar. Porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah.
aleluias! Aleluias! Quem diz que o crente não é animado? Aleluias, né? Aleluias. O crente tem que ser animado mesmo. Tem que interagir onde está, tem que contagiar, tem que pular, tem que sorrir, tem que mostrar que é crente. Que Jesus era feliz. Jesus, onde ele andava, ele contagiava a felicidade. Você já viu uma criança e perto de alguém que não é feliz? Perto de alguém que não contagia ela? For um cara meio feio, a criança corre. Mas Jesus, a palavra diz assim que as crianças iam atrás do mestre. Você imagine o carisma que ele tinha para essas crianças chegar aí no colo de Jesus. Crianças, várias crianças. Você imagine o tamanho da alegria que ele carregava. Era um amor tão grande, querido, porque a criança sente o verdadeiro amor. A criança só vai no colo de quem ama ela. Amém? E hoje ele quer pegar você no colo, como criança. Mas às vezes nós nos afastamos da presença do Senhor e se esquecemos que ainda nós somos crianças e queremos crescer e seguir esse mundo e caminhar sozinho. Mas um dia na presença do Senhor, a gente já não consegue mais viver lá fora da mesma forma, porque a palavra do Senhor, ela impacta a gente, ela deixa a gente pensando, ela corrói nosso coração. Mas quando a nossa caminhada lá fora, a gente se esquece do que Ele fez por nós, do que ainda somos crianças na presença dEle. E às vezes a música nos faz esmorecer. Ela esmorece diante de nós e esquecemos da verdadeira adoração ao Senhor. Mas essa noite é uma noite de se render, querido, e de voltar à essência da adoração. Voltar ao verdadeiro amor pelo Senhor Jesus, que tanto Ele merece, tanto Ele retribuiu o amor por nós. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção, e que o Senhor Jesus ainda consiga falar ao teu coração e você venha refletir na tua vida e ver que não vale a pena essa caminhada lá fora, e que sim vale a pena a caminhada aqui dentro com Jesus. Decida por Ele, querido. Volte ao amor, ou melhor, venha até esse amor, que Ele está esperando você de braços abertos para te dar amor, para te dar o carinho que você precisa, para te pegar no colo, para dizer que ama você. Aleluias. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. E queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Às vezes no meio do caminho nós perdemos a essência de adoração do Senhor, mas é isso que o Senhor quer, que você reconheça que você é dependente desse amor, e você tenha plena consciência de que esse lugar é o lugar de adorar o Senhor, é o lugar de voltar à adoração. Comece a adorar o Senhor, querido. Oh, aleluia. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência é Ele, querido. Oh, aleluia. A essência da adoração é Ele, querido. Oh, aleluia. Oh, 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 oh.
que você está aqui essa noite? Veio buscar algo? Veio adorar o Senhor? Veio agradecer a Ele pela tua semana? Por que você está aqui essa noite? Aleluia. Pergunta ao teu coração: por que eu estou aqui essa noite? O que eu vim fazer aqui nesse lugar? Tem um coraçãozinho aí perguntando: o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Sabe o que você veio fazer nesse lugar? Você veio se render a Ele. Você veio se entregar a Ele. Você veio entregar a tua vida a Jesus hoje. Amém? Às vezes nós bloqueamos Jesus em nosso coração. Se esquecemos que Ele é maior do que tudo. Aleluia. Envolto tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só por mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu pode fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento levantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração. Oh, aleluia. Só lamento por viver só por mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor,
Eu abro o meu coração a Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Nada mais. Nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti, só quero Oh, a aleluia. Ti e nada mais, e nada mais. Nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Aleluia. Sabe quando os discípulos foram realmente discípulos do Senhor? Quando eles começaram a entender que nada além de Jesus e nada mais, nada além de Jesus e nada mais, nada além de Jesus e nada mais. Eles começaram a entender no coração deles que a vida deles nada era mais do que Jesus. Quando eles entenderam esse propósito, querido, Pentecoste desceu sobre a vida deles. Quer que Pentecoste desça sobre a sua vida? Comece a entender que nada mais de Jesus além do teu coração. Não é o teu negócio além de Jesus. O que tem te separado do Senhor? Várias coisas nos separam da presença do Senhor. E várias coisas separaram os discípulos da presença do Senhor. Andaram 3 anos com Jesus e ainda foi pouco, não entenderam o propósito, viram milagres. Mas há tudo há um tempo na vida. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de semear, há tempo de entender a palavra, há tempo de corrigir o nosso coração, há tempo de pedir perdão, de ser perdoado, há tempo de odiar, há tempo de amar, há tempo de ofender, há tempo de pedir perdão. Há tempo para tudo, querido. Na presença do Senhor há tempo para tudo. Mas a tudo isso tem que ter um fim. Que a presença dos Jesus tem que ser nada mais do que a presença de Jesus na tua vida. Se você entender isso, você vai começar a desfrutar do melhor de Deus na tua vida. Amém? Aleluias! Você consegue entender isso? Tem que ser nada além do que Jesus. Jesus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Nosso louvor tem que ser em primeiro lugar a Jesus. Nosso coração tem que ser em primeiro lugar a Jesus. Não é em primeiro lugar o nosso casamento, o nosso amado, o nosso negócio, o nosso dinheiro.
se nós estiver trocando essa hierarquia, colocando dinheiro em cima de tudo, primeiro, nosso Deus vai ser o dinheiro. Se estivermos colocando nossa esposa em primeiro lugar, nosso Deus vai ser nossa esposa. O que tem te atrapalhado de se entregar ao Senhor? Nada além de Jesus, querido. Nada além de Jesus, querido. Nada além dele, querido. Nada além dele. Nada mais do que a presença de Jesus. Nada mais. Nada mais do que Jesus. Ninguém se entregou numa cruz, querido, por você. Ninguém se fez rei com uma coroa de espinhos por causa de você. Ninguém derramou todo o teu sangue por causa de você. Jesus e nada mais. Jesus e nada mais. Começa a dizer: Jesus. Diga: Jesus e nada mais. Diga de novo: Jesus. Jesus e nada mais. Jesus e nada mais em nossa vida. Aleluias. Aleluia. Ainda com os teus olhos fechados, mais do que palavras, mais do que louvores, mais do que música, tome decisões, queridos. Nossa vida não muda sem uma decisão. Jesus foi o maior incentivador para que nós tomássemos decisões. Talvez fosse até desnecessário pregar a palavra hoje, de tão intensa que foi a presença, de tanto que Deus falou aos nossos corações já no período de louvor. E eu queria aproveitar esse momento para dizer para você: não deixe para você tomar as suas decisões lá no final do culto. Tem algumas decisões que precisam ser tomadas agora. Agora. Oh papai, nós oramos a Ti, Jesus. Entendemos, Deus, que o Teu Espírito passeia entre nós, que há uma graça, que há um favor, que há um ministrar sobrenatural sobre a Tua igreja nessa noite. Não queremos perder nada, Senhor. Assim como dissemos no início da nossa reunião, houve uma multiplicação de pão e peixe nesse lugar. Algo sobrenatural está acontecendo e nós não desperdiçaremos nada, Senhor. Nós não desperdiçaremos nada, Senhor. Nós queremos ser como os Teus discípulos, que na cena da multiplicação estavam um tanto quanto sem saber o que fazer, mas ouvindo a Tua direção, ouvindo os Teus conselhos. Eles organizaram aquela multidão, colocaram elas sentadas e eles mesmos serviram aquela multidão. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui tanto para receber o pão e o peixe, quanto para também multiplicar, Senhor, para ajudar nessa multiplicação e servir cada um que está aqui, Senhor. Serve-nos, Pai, com o pão e o peixe, e nos ajuda, Pai, a fazer o serviço tão importante de organizar a Tua igreja. Nós Te recebemos, Senhor, nós recebemos a provisão do alto sobre nossas vidas e, conforme o Teu conselho, Espírito Santo, tomamos decisões que concordem com o Teu plano para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Que presença maravilhosa, né? Dá vontade mais de parar, de adorar, de louvar, de expressar nossa gratidão, nossa alegria por servir a Deus, amém? Queria chamar as crianças aqui na frente para nós orarmos por elas. Vamos lá. Cadê os homens e as mulheres de Deus que vão para a classinha hoje? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, amém? Eu acho lindo isso, queridos. Uma multidão. Você consegue ver o potencial que tem aqui? Você consegue ver mais do que o potencial natural? Talvez aqui estejam empresários, mulheres importantes que vão se tornar autoridades, que vão ajudar a mudar essa cidade, essa nação. Dentistas, médicos, advogados. O que mais? Mas há mais do que isso, muito mais do que isso. Há um potencial que não pode ser
adquirido, conquistado, estabelecido a partir da nossa capacidade humana, da nossa humanidade. Eu vejo aqui homens e mulheres poderosos em Deus, que vão fazer a diferença mais do que nós, amém? Tomara que seja muito, muito mais do que nós, para que nós possamos ver uma multidão aos pés de Jesus, amém? Você pode profetizar sobre elas isso, queridos? Não profetize agora o natural, profetize o sobrenatural, declare com as tuas palavras aquilo que elas serão, que elas já são, mas que estão em fase de desenvolvimento para cumprir no Senhor. Papai, nós oramos nessa noite, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê olhos como os teus, olhos como de águias, Pai, especialmente para os pais dessas crianças, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles consigam ver os teus planos, os teus propósitos, que eles consigam ver além do natural, Pai, um futuro, Pai, abençoado, sim, naturalmente, finanças, sabedoria, saúde, famílias, mas mais do que isso, Pai, um coração quebrantado e contrito, uma mente, Senhor, realmente sedenta pela Tua verdade, pela Tua palavra, propagadores dessa verdade, homens poderosos em milagres e sinais, mulheres poderosas em milagres e sinais, corações, Pai, cheios de compaixão, quebrantados, que amam o próximo, que amam, Pai, a Ti acima de todas as coisas. Eu oro e declaro, Pai, para que o Senhor nos dê essa visão como igreja, como sociedade, para não nos preocupar apenas com o natural, mas especialmente com o sobrenatural, que é algo que nós possamos, com certeza, Senhor, buscar acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas crianças, podem ir. Dê um aplauso ao Senhor por essas vidas. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção na mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Ela, com certeza, é resultado da minha própria reflexão, mas, acima de tudo, é resultado, né, de um agir do Espírito Santo. Eu sempre compartilho, né, como nós recebemos as mensagens. Eu acredito que João, Bruna, Sandra, Vilma, quando ministram aqui também, né, recebem de Deus, né, o direcionamento para as mensagens. E uma das coisas que me preocupa como pastor, como pai, tenho 2 filhas, me preocupo como cristão, me preocupo como marido, é a questão da mentalidade. Uma das coisas que eu mais oro pelas minhas filhas é para que Deus guarde a mentalidade delas, para que Deus livre ela dos ataques do inimigo, porque Satanás, ele investe muito, muito para tocar nas nossas mentes e nos nossos corações. Vocês não têm ideia o quanto Satanás trabalha para tocar nas mentes e nos corações. Então, quando eu estou lá no modo intercessor, eu estou lá orando: Deus, guarda a mente da Vilma, guarda o coração da Vilma, guarda a mente e o coração da Sara, guarda a mente e o coração da Nicole. Por mim mesmo, Deus, guarda a minha mente e meu coração, me livra dos ataques do inimigo, me livra das tentações, me livra dos assédios do pecado. Você já pensou nisso? Satanás nos assedia com o pecado. E eu oro por isso de forma muito intensa e constante. E como pastor, não posso deixar de orientar você sobre isso e de também interceder por você nesse sentido. Também estou lá orando pela igreja, pelos membros da igreja. Deus, guarda a mente deles, o coração deles, livra eles dos assédios do pecado, livra eles, né, da corrupção desse mundo, porque essa é uma das piores, né, eu ia dizer das melhores, né, melhores no sentido de eficaz, mas uma das piores, né, estratégias de Satanás. Ele tem muito sucesso com esse tipo de investimento, ataques nas mentes e nos corações. Ele é tão audacioso, ele é tão ousado, queridos, que você percebe Satanás tentando o próprio Jesus, tentando furar o bloqueio da mente de Jesus. O que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Ele não colocou doença em Eva, ele não tirou nada de Eva, ele não fez nada físico com Eva. O ataque de Satanás sobre Adão e Eva foi na mentalidade. Você vê Satanás usando esse mesmo padrão durante todo o percurso da Bíblia, né? E por que nós deveríamos ficar despreocupados em relação a isso? Por isso, a mensagem de hoje se chama mentalidade vulnerável. Mentalidade vulnerável. Eu queria ler esse texto aqui para você entender que existe uma guerra ao redor da mentalidade humana. 1 Coríntios 3,18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. É bem importante que você pense aqui, ó. A Bíblia está dizendo, não deixe que ninguém te engane. Ninguém se engane a si mesmo.
Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Há um investimento, né, de Satanás sobre as pessoas, motivando, eu diria, tentando as pessoas a realmente se mover debaixo de uma sabedoria humana, debaixo de uma sabedoria, de uma mentalidade humana. E Deus ele vem e diz, olha, você precisa mudar essa mentalidade. Você não pode ser sábio por si só. Você não pode procurar recursos apenas nas pessoas. Você precisa dos recursos dos céus para conseguir vencer o que Satanás quer fazer em você, né? Ele fala, por isso ele fala, né? Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A Bíblia fala com essas palavras que Satanás é astuto. Não é à toa que ele recebe ali como uma figura a própria serpente, né? A serpente é um animal astuto, é um animal sagaz. E é o que melhor representa talvez a figura do próprio Satanás. Então cuidado, cuidado. Eu vim aqui, né, para trazer esse alerta para você e queria fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que se sente vulnerável no seu dia a dia? Você já vai entender o motivo dessa pergunta. E eu vou até aqui sugerir algumas situações em que muitas pessoas se sentem vulneráveis. Eu me sinto vulnerável na maioria, se não todas, em todas essas situações. A primeira situação que eu queria saber se você se sente vulnerável é em relação à estabilidade financeira. Quem aí morre de medo de no meio do mês já estar sem dinheiro? Eu levantaria 3 mãos, né, se eu tivesse. Todo mundo morre de medo de chegar no metade do mês e não ter mais dinheiro, e saber que tem que pagar conta, que tem que comprar alimentação, que tem que colocar gasolina no carro, que tem que, às vezes, ir na farmácia comprar um remédio. Então, muitas pessoas se sentem vulneráveis em relação à estabilidade financeira, medo de perder o emprego. Quem está empregado precisa cuidar bem do seu emprego, porque há muitas dificuldades, às vezes, para achar um bom emprego, para ter uma remuneração, medo de não conseguir pagar as contas. Outra coisa, quem aí se sente vulnerável em relação à saúde? A gente não tem medo de ficar doente? Tem medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar doente, por isso eu oro. Deus, me dá saúde. Reivindico a saúde que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário por mim. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Então, se eu tenho uma enfermidade, se eu me sinto mal, eu reivindico a cura do céu sobre mim, porque eu sei que eu sou vulnerável. A Bíblia diz que eu sou como a erva, né, que num dia está verdinha e que no outro dia pode se secar. Então eu entendo que a minha saúde é vulnerável. Você se sente vulnerável em relação à segurança? Quem aí já foi roubado, assaltado, enganado? Eu já fui mais de uma vez, né? Assaltado, roubado, enganado. Então, a maioria das pessoas se sente vulnerável em relação a isso, né? Hoje em dia, né, em relação aos golpes, né, nas redes sociais, por exemplo, né, de forma virtual, muitas pessoas estão se tornando vítimas, né, desse tipo de acontecimento. Então, a gente se sente vulnerável. Você vai baixar o aplicativo do banco e já fica pensando, mas será que baixo, será que não baixo? Será que vão hackear meu celular, vão roubar minha conta? Né? Há uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, né, precisa ser conhecida e entendida. Outra coisa, outro tema também que nós muitas vezes nos sentimos vulneráveis no trânsito. Quem aí já sofreu um acidente de trânsito, mesmo que, né, leve? Vocês são muito bom motorista. Difícil alguém que nunca deu uma esbarradinha, né? Alguém que, né, riscou a roda no meio-fio, né, passou um buraco que doeu até na alma, né? Aquele que você se encolhe, assim, que você pensa, meu Deus, agora foi o amortecedor, né? O trânsito é uma coisa que faz muitas pessoas se sentir vulnerável. Eu viajo, né? Eu faço mais de 2.000 quilômetros por mês só vindo para as igrejas, indo para Rebouças, vindo para Inácio Martins, fazendo as coisas lá em Irati mesmo. Eu estou todo o tempo, né, orando para Deus me guardar. Todos os dias oro para Deus me guardar no trânsito, porque eu sei que há uma vulnerabilidade. Outra coisa, em relação aos relacionamentos. Quem aí já foi vítima das suas emoções? Alguém foi lá, alguém que você confiava, né?
passou a ignorar você, passou a desprezar você, passou a te tratar mal. Nós também, né, muitas pessoas, porque se sentem tão vulneráveis nas suas emoções, que elas tomam a decisão de parar de se relacionar, elas tomam a decisão de se isolar, porque elas entendem a vulnerabilidade que elas têm nas suas emoções. Amém, queridos? Por que você está falando isso, pastor? Para você entender que quando alguém entende a sua vulnerabilidade, essa pessoa passa a se cuidar mais, passa a se proteger mais. Amém? Quem aí tem alarme na casa, grade na janela, senha no celular, tudo isso porque você entendeu a vulnerabilidade. Quem aí põe seguro no carro, quem faz o seguro de vida, quem tem um plano de saúde, né? Muitos não têm porque não podem, mas se pudesse teriam. Essas precauções tomadas em relação a tantas áreas existem, foram tomadas porque nós entendemos a nossa vulnerabilidade. E eu estou aqui para falar não sobre essas vulnerabilidades em si, mas especialmente sobre a vulnerabilidade da nossa mente, do nosso coração, a vulnerabilidade que cada um de nós tem na questão espiritual. Quem aí acha que Satanás ama vocês? Sabendo que nós temos um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Tem como, né, você desprezar, né, os planos dele contra você? Nós temos um inimigo. Se você não tivesse um inimigo, então você não deveria, em hipótese nenhuma, se sentir vulnerável. Mas nós temos um inimigo. Ah, pastor, mas eu tenho também um protetor. Glória a Deus por isso. Isso é verdade e é tremendo demais. A Bíblia fala que Deus protege os seus amados. E isso é de se celebrar. Que o poder de Deus é superior ao poder de Satanás. Que, né, no nome de Jesus nós temos vitória sobre o inimigo. Há tantas verdades que nos dão segurança, que nos fazem se sentir seguros e amados, mas há verdades que deveriam nos fazer tomar precauções também em relação a esse inimigo mortal que nós temos. Amém? Então, essa é a razão por que eu perguntei para você sobre vulnerabilidade, para você entender a vulnerabilidade que nós temos, que eu e você temos nessa questão da mente, nessa questão espiritual, e tomar precauções contra ela. Amém? Eu quero passar aqui uma pequena lista, né, de versículos para você entender o porquê nós deveríamos nos sentir vulneráveis na questão da mente e na questão espiritual. Por quê? Primeiro, né, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria mostrar para você como que tudo acontece. Tudo começa por um pensamento. Desse pensamento, nós criamos uma crença. Isso vale para coisas certas e para coisas erradas. Muitas coisas, muitas crenças ruins e prejudiciais, e muitas vezes, né, crenças destrutivas, autodestrutivas que nós temos, começaram com um pensamento. Quem plantou esse pensamento? Como também a nossa crença na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós conheceríamos a verdade nos libertaria. Crenças que podem nos levar à cura, que podem nos levar à salvação, que podem nos levar à libertação, que podem nos levar à prosperidade, que podem nos levar a viver relacionamentos saudáveis, ter uma família realmente, né, abençoada. Também nasceram de um pensamento. Quem plantou esse pensamento? Eu quero que você perceba que você está entre dois reinos. Que existem dois reinos, né, lutando pela tua mente, lutando pelo teu coração, né? E tudo começa por um pensamento. Se torna uma crença. Essa crença vai levar você a tomar atitudes. Essas atitudes, na medida que vão, né, se repetindo, vão se tornar hábitos. E esses hábitos vão transformar a tua natureza, vão se tornar em um estilo de vida. Assim como né, o anseio de Deus em relação a nós. Ele quer que você pense nele, que você creia nele, que você tome atitudes em relação a ele, que você tenha ele no teu relacionamento como um estilo de vida, que você mude de natureza. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma nova natureza, para nos fazer novas criaturas. Mas esse finalzinho tão desejado por Deus
Ser nova criatura começa lá na nossa mente e no nosso coração com o pensamento. Você se lembra como que você se rendeu a Jesus? Com certeza foi através de pensamentos. Deus atraiu a tua atenção, ganhou a tua atenção e você começou a descobrir o amor que Ele tem por você e se rendeu a Ele, tomou atitude de vir na igreja, de ler a Bíblia, de orar, e esse relacionamento foi se estreitando, se tornou um hábito e agora, em nome de Jesus, é um estilo de vida. Amém? Para mim é um estilo de vida. Eu sou nova criatura e eu não me vejo andando longe de Jesus, porque é um hábito na minha vida. Amém? Veja o que diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, né? Claro, Jesus estava aqui discutindo até mesmo sobre usos e costumes que os judeus da época estavam tentando impor. E Jesus fala, pare. Eu não estou aqui para falar sobre usos e costumes. Eu quero falar sobre algo muito mais prejudicial do que usos e costumes. Falar sobre a mentalidade. Pois do coração do homem, pois do coração da mulher, pois do coração do adolescente, pois do coração do jovem, pois do coração da criança, saem não apenas maus pensamentos, mas tudo isso que você vê nos noticiários, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falso testemunho, calúnias, nasceram do coração do homem, nasceram de um pensamento plantado, de uma situação em que eles foram expostos. E o pensamento se tornou, né, uma crença, a crença se tornou uma atitude, a atitude se tornou um estilo de vida, um hábito. Você consegue entender como é muito importante entender a nossa vulnerabilidade em torno da mente, em torno do coração? Veja por que eu e você deveríamos blindar a nossa mente. Quem sabe o que é blindar? Se você está acompanhando aí as notícias da guerra, você sabe a importância de estar num lugar bem protegido, né? Tem um nome lá, bunker, né? Os refugiados, quando tem uma ameaça real de ataque, eles correm para lugares, né, onde estão bem protegidos, que se chamam bunker. E nós deveríamos sempre estar dentro de um bunker quando a questão é mentalidade, quando a questão é sentimento, pensamento, né? Você vai ver, através da palavra de Deus, como Satanás ele tem a nossa mente e o nosso coração como alvo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, vale a pena você tomar atenção que quando está escrito Deus desta era, está escrito com D minúsculo. E sempre que a Bíblia, né, apresenta essa palavra Deus com D minúsculo, está falando do próprio Satanás. Porque para muitos ele é um Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que Satanás fez? Cegou o entendimento dos descrentes. Por que é tão difícil você ajudar uma pessoa que não conhece Jesus? Às vezes a pessoa está morrendo dia após dia, mas ela não consegue se enxergar dentro desse contexto. Você fala, olha, mas você está acabando com a tua família, você está acabando com a tua saúde, você está, né, literalmente caminhando para uma autodestruição. E a pessoa, não, pode ficar tranquilo, estou no controle, eu estou feliz assim. Por que é tão difícil às vezes você ajudar uma pessoa? Porque Satanás já entendeu que é importante blindar a cabeça, a mentalidade, o sentimento das pessoas. Deus também quer blindar, mas quando Ele já transformou a nossa mentalidade. Primeiro Ele quer transformar a nossa mentalidade para depois blindar, para que Satanás não tire aquilo precioso que Ele colocou. Mas Satanás quer blindar a mente das pessoas antes de Deus colocar verdades preciosas, verdades libertadoras, verdades que levarão cura e transformação para a vida delas. E aqui quando a Bíblia fala o Deus desta era cegou o entendimento, o que eu entendo? Satanás, ele já entendeu a importância de blindar a cabeça das pessoas. Então ele plantou ideias, pensamentos que vão levar essas pessoas à destruição e blindou. Agora chega o Evangelho ali, bate naquela blindagem e não entra. Chega a verdade, chega o Espírito Santo tentando trabalhar na mente e no coração dessa pessoa, mas Satanás blindou a mente dessa pessoa. Não entra. Não entra.
Amém, queridos? Por quê? Por que foi tão difícil para você vir para a igreja, para você, né, se render a Jesus? Por que foi tão difícil para mim, queridos? Queridos, foi uma batalha para mim me converter. Eu sempre conto essa história e, né, dou os créditos para um homem, né, que o meu pai alugou a casa dele e ele era de Jesus e ele orava por nós e ele ia quase que diariamente conversar com o meu pai para levar o evangelho para o meu pai. E eu era um adolescente, né, e Satanás tinha plantado sentimentos, pensamentos muito ruins dentro de mim sobre os cristãos. E eu pegava o meu violão, ia para o meu quarto, que, né, tinha uma parede fininha entre a sala e o meu quarto. Eu ia cantar as músicas mais profanas, as coisas mais feias que vocês podem imaginar, só para ofender ele, só para provocar ele, só para fazer ele desistir de ministrar a vida do meu pai. Mas eu tenho certeza, queridos, que, né, ele foi um intercessor, né, pela minha vida, e passaram alguns anos, eu encontrei Jesus, né, e eu nunca mais encontrei esse homem, encontrei o filho dele e falei: olha, conta para o teu pai que a minha mente e o meu coração se renderam a Jesus, hoje eu sou cristão. Mas para chegar a essa experiência, né, Deus teve que quebrar essa blindagem que Satanás tinha plantado na minha cabeça. E hoje eu preciso garantir que a minha mente e o meu coração estejam blindados, e blindados com a palavra de Deus, para que eu não volte na minha antiga história. Se eu não cuidar da minha mentalidade, queridos, rapidinho, nós estamos fora do caminho de Deus. Então, esse é uma palavra extremamente necessária, para que o Deus dessa era não segue novamente o nosso entendimento. Se você já chegou aqui, por favor, não retroceda. Não retroceda, não ande para trás. Continue avançando, andando com Jesus. Amém? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, e Ele pode cegar o entendimento dos crentes se aqueles que creem em Deus não cuidarem da sua mentalidade, né? E tudo isso com uma razão, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a razão de Satanás nos atacar, distorcer a nossa visão, nos fazer ver de forma errada. Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, quem sabe quem foi Pedro? Um dos 12 discípulos de Jesus. A Bíblia chama ele de uma das colunas da igreja. Entre os discípulos de Jesus, uma pessoa super importante. E veja só, queridos, Satanás foi ousado a ponto de tentar Pedro nessa área. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Em certo momento da vida de Pedro, ele estava sendo sugestionado por Satanás e o próprio Pedro estava tentando, né, convencer Jesus de algumas coisas que não faziam parte do plano de Deus para ele. E Jesus percebe a ação do inimigo na mente e no coração de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus não estava tentando ofender Pedro. Jesus não estava lutando contra Pedro. Jesus estava percebendo a ação do inimigo, trazendo pensamentos e sentimentos que não contribuiriam para o plano de Deus na vida de Pedro, nem na vida de Jesus. E por isso ele toma essa atitude. Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E como que Satanás estava se tornando uma pedra de tropeço na vida de Jesus? Estava fazendo Pedro pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Quantas vezes nós gastamos muito tempo pensando nas coisas desse mundo? Todo dia, todo dia. Mas você já percebeu que esse é o interesse de Satanás muitas vezes? Quantas vezes você já repreendeu esse pensamento? Quantas vezes você já lutou contra esse pensamento que tenta fazer você ficar o tempo todo focado nas coisas desse mundo? Jesus percebeu e repreendeu Satanás, porque essa era uma estratégia de Satanás para furar o bloqueio, para furar a blindagem da palavra de Deus na mente de Pedro. Jesus se virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Satanás vai fazer de tudo para que eu e você nos concentremos só nas coisas desse mundo. E dessa maneira você não vai ter tempo para Deus. Dessa maneira você não vai cumprir o teu propósito nessa terra. Dessa maneira você não vai se esforçar para salvar a tua família, para salvar o teu amigo, para salvar você mesmo. Tem coisa errada, pastor? É errado pensar em prosperar? Não é errado.
Eu quero uma casa bonita, um carro bonito, eu quero, né, uma empresa próspera. Não é errado, queridos. Não é errado. O problema é justamente esse que Jesus percebeu, que Satanás ele quer que a gente só pense nisso, só pense nisso, só pense nisso, só pense nisso. Você não vai ter tempo para fazer nada mais. E o mundo vai desabar ao teu redor e você vai desabar junto com o mundo e não vai perceber, né? Então, nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Veja o que diz em 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quando Satanás se disfarça de anjo de luz, o que ele quer? Driblar a nossa mente. Quer nos enganar, né? E queridos, veja que coisa interessante. Se Satanás viesse como nós o imaginamos, de chifre, com a capa vermelha, com um garfo na mão, qualquer um perceberia que é Satanás e tomaria alguma medida em relação a isso e dizia: para trás de mim, Satanás, não quero que você fale comigo, não quero te ouvir, não quero as tuas sugestões, não quero as tuas ideias, não quero os teus sentimentos. Mas essa estratégia de driblar nossa mentalidade se vestindo de anjo de luz pega muito cristão de surpresa. Você está preparado para discernir o que é anjo de luz, o que não é anjo de luz? Escuta o que eu vou falar para você. Muitas vezes Satanás vem vestido de anjo de luz, sabe o que acontece? Os cristãos se ajoelham diante dele e o adoram. Por quê? Não estão com a mentalidade blindada pela palavra de Deus. Conhecem pouco Bíblia. Oram pouco. Tem pouca comunhão. Isso é terrível, não é, queridos? Quando Satanás se veste de anjo de luz, é um nível de discernimento muito maior que nós precisamos ter. Então, muitas pessoas só se preparam para mandar Satanás embora quando elas veem a imagem tradicional de Satanás vindo, né, com chifres, com garfo na mão, com a capa vermelha. Mas Satanás não trabalha assim, queridos. Ele evoluiu. Nós é que muitas vezes não evoluímos na nossa mentalidade. E como que é essa evolução? Pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas estão blindando a mente delas, sabe com o quê? Com plástico bolha. E o plástico bolha até funciona para coisas leves, para coisas que não vão ser expostas a muito tipo de atrito. Então, normalmente você compra alguma coisa que vem, né, pelo correio, chega lá com plástico bolha, né? E funciona muito bem para essas coisas, mas para a nossa mentalidade, queridos, para um nível de guerra ao qual nós estamos expostos, precisa ser coisa muito mais poderosa. Amém? Você compreende isso? E o que é blindar nossa mente com plástico bolha? Não, pastor, pode ficar tranquilo, eu estou super seguro porque eu vou na igreja. Isso aí é plástico bolha. Eu sou crente, pastor, eu sou cristão. Isso é plástico bolha. A minha mulher ora. Plástico bolha. O meu marido ora. Plástico bolha. O meu filho lê a Bíblia. Plástico bolha. Eu até faço parte do ministério. Plástico bolha. Você continua vulnerável, só que está pensando que está seguro. E o problema só aumentou. Porque quem sabe que é vulnerável procura ajuda, procura se proteger. Mas quem está vulnerável pensando que está seguro se expõe ainda mais ao risco. Vai em lugares onde o pecado está sendo, né, propagado. Ah, não, pastor, eu sou cristão, pode ficar tranquilo, eu posso ir em qualquer lugar. Está com a mentalidade totalmente vulnerável e não vai demorar muito para você se tornar a próxima vítima. Então, cuidado, queridos. Não blinde a tua mente e o teu coração com coisas que têm uma aparência de proteção. Há coisas que realmente nos protegem e eu vou bater muito nessa tecla. A palavra de Deus é a blindagem que nós precisamos contra as ciladas do inimigo. Amém? Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, quem ficou irado já aí nas últimas semanas? Estou levantando as mãos aqui, essa palavra é para mim. Deve ser para você também. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
Jesus falou que nós até podemos ficar irados. Então ele até abriu aí uma possibilidade para você, uma permissão para você ficar irado. Então ficar irado não é pecado. O que é pecado então, pastor? É não resistir à provocação, à ira, quer dizer, ir além da ira. Alguém te provocou, você vai responder, alguém fez uma atitude para você, você ficou irado, você vai dar o troco. Isso é que é o pecado. A Bíblia diz, irai, mas não pecai. E o que a palavra está dizendo aqui? Quando vocês ficarem irados, já nos dá um entendimento de que nós ficaríamos muitas vezes irados. Ele diz, não pequem. Apaziguem a sua ira, quer dizer, resolvam a questão, procure logo a instrução da palavra de Deus para aquela questão que gerou ira no teu coração. Não deixe que o sol se ponha sobre isso. Por quê? Porque se você não resolver a questão que deixou você irado, vai ser a porta para uma mentalidade destrutiva de Satanás entrar na tua vida. Fiquei irado, não pedi perdão, não confessei, não orei. Daqui um pouquinho, esse pensamento de ira vai se tornar numa crença. Essa crença sobre ira vai se tornar em atitudes, essas atitudes vão se tornar num estilo de vida e a tua natureza vai ser transformada conforme Satanás quer. Irou? Procure rapidamente resolver essa questão para que Satanás não entre, porque ele vai atacar a tua mente através desse problema. João capítulo 13, versículo 2, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Nós já vimos aqui 2 discípulos de Jesus, andaram 3 anos e meio com Jesus, eram pessoas íntimas de Jesus. E no caso de Judas, eu posso garantir para vocês, ele se sentia seguro por andar com Jesus. Quer dizer, blindou com plástico bolha a sua mente. E o que Satanás fez? Viu essa vulnerabilidade, essa mentalidade de que Judas estava seguro só porque ele era um discípulo de Jesus, foi a porta de entrada para o inimigo. E ele foi lá e seduziu Judas, tomou a atenção de Judas somente para as finanças e mostrou para Judas, olha a oportunidade, Judas, 30 moedas de prata, não vai ser difícil, é só você ir lá dar um beijo no mestre. Mas Judas estava com o plástico bolha lá, dizendo, não, Jesus pode ficar tranquilo, aqui as coisas não vão entrar não, a minha cabeça, eu sou cabeça feita. Então o problema em si não é se sentir vulnerável, o problema em si é se sentir seguro estando vulnerável. E Judas estava exatamente assim, por isso não foi difícil para Satanás induzir Judas a trair Jesus. Tudo começa com um pensamento. Talvez, no primeiro momento, Judas escuta a proposta, 30 moedas de prata, e ele fala, não, imagina, eu amo o meu mestre, eu amo o meu Senhor. Mas ele não põe um ponto final no pensamento, e o que acontece? Passa alguns minutos e Satanás começa a mostrar, olha, com 30 moedas, o que você conseguiria comprar? Sabe aquele negócio que você sempre sonhou ter? Olha, 30 moedas de prata. Nós precisamos colocar pontos finais em muitos dos nossos pensamentos, para que eles não se tornem um problema para nós. Amém? 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou, driblou a proteção da mente de Eva, com astúcia, a mente de vocês não venha a ser corrompida e se desviem da sincera e pura devoção a Cristo. O conselho de Paulo para os Coríntios, eu receio, eu tenho medo que vocês caiam na mesma cilada que Eva caiu. Depois nós vamos ali meditar um pouquinho nas verdades a respeito desse momento em que Eva foi enganada por Satanás. Mas vale aqui a dica, queridos, não só para os coríntios, mas para os martinenses, para os iratienses. Cuidado com a mentalidade de vocês. Satanás não deixou de ser astuto. Ele continua tentando driblar a nossa proteção, que é a palavra de Deus. Inclusive, ele usa a palavra de Deus muitas vezes para furar o bloqueio. Sabe como que Satanás usa a palavra de Deus para furar o bloqueio da nossa mente nos nossos dias?
Você está lá tranquilão, né? Lê pouco a Bíblia, né? Puxa, só o que eu escuto do pastor, né? Só o que eu escuto no YouTube já está bom, não precisa estudar. E daí bate na tua porta alguém que fala bonito, conhece tudo de Bíblia. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. E daí você já abre a guarda. Nossa, uau, paz do Senhor, irmão. Que benção que você também é cristão. Lembra que Satanás se veste de anjo de luz? E às vezes a gente abre a guarda, porque o fulano disse paz do Senhor para mim. E se lembra daquele irmão que ia na igreja? Fez isso, fez aquilo. Se lembra o pastor de fulano tal? Se lembra não sei o quê? E a paz do Senhor abriu as portas para um monte de problema vir. Se Satanás não tem dificuldade para se vestir de anjo de luz, você acha que ele tem dificuldade para falar o vocabulário crentez? Nenhuma. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a árvore pelos frutos, não pelas folhas. Então, cuidado com a tua mentalidade, até para você conversar com um cristão. Porque muitas vezes o cristão que está conversando com você já abriu a mente dele para o inimigo. E o próximo passo é usar aquele cristão para tocar na tua mente e no teu coração. Muitas pessoas têm se desviado da fé, porque abriram as portas da sua mentalidade para outra pessoa que estava lá magoada, ferida, com alguma coisa relacionada à fé. Então, cuidado. Amém? A boa notícia, né, como eu já disse, é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Olha só o que diz em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Veja bem, queridos, 1 João fala aquele que pratica o pecado é do diabo. Mas em 1 João 5 fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que dele nasceu, Deus o protege. Uau! Deus nos protege. Mas vamos voltar para a questão do plástico bolha. Aqui fala bem quem está protegido. É aquele que vai para a igreja que está protegido. É aquele que fala bonito que está protegido. É aquele que a mulher ora, que o marido ora, que o filho lê a Bíblia. Não, querido. A Bíblia diz que Deus protege aqueles que são filhos dele. E ser filho de Deus é muito mais do que ter uma religião. Tem muitas pessoas, mas muitas pessoas, que estão se sentindo seguras contra os ataques do inimigo só porque tem uma religião. E essas são as que estão se sentindo seguras, né, protegidas com plástico bolha. Ser filho de Deus é muito mais do que ter uma religião. A Bíblia também fala que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Agora eu pergunto para você, só por saber que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, você já pode se sentir seguro? Não. Tiago 4,7 diz assim, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Segurança nós temos quando estamos em obediência a Deus. Aí sim que você pode se sentir seguro. Mas enquanto o teu relacionamento for só receber de Deus, venha a mim o vosso reino, 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 você não está protegido. Enquanto, né, aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos não for completo, né, fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu, não adianta vir a mim o vosso reino. A segurança não é real, quando a nossa vida com Deus se baseia no venha a mim o vosso reino. A nossa segurança em Deus, ela existe, ela é real quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Pai aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Você já pensou nisso? Como que a vontade de Deus é feita lá no céu? Será que os anjos eles ficam questionando Deus, mas não tem outro modo de fazer isso? Não tem como nós negociar aqui? Não dá para ir 2 anjos só e eu ficar aqui de boas? Lá no céu a vontade de Deus é feita de forma imediata, com alegria. Os anjos amam fazer a vontade de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso é muito preciosa.
fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós deveríamos obedecer a Deus como os anjos obedecem ao Senhor lá no céu. Isso sim gera segurança. Amém, queridos? Então veja bem, a notícia é boa, ela é verdadeira, Deus vai cumprir ela, porque Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra, mas a segurança não vem de nós aprendermos, de nós sabermos essa notícia. A segurança vem de nós nos submetermos a Deus, a segurança vem de nós literalmente nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Fora disso, a nossa proteção é a proteção do plástico bolha. O que mais nós precisamos saber? 2 Coríntios 10, 3 diz que há uma luta espiritual, que eu preciso lutar, que a Vilma não pode lutar por mim, que eu não posso lutar pela Vilma, que vocês precisam lutar, que eu não posso lutar por vocês, que vocês não podem lutar por mim. Veja o que diz em 2 Coríntios 10, 3: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Quer dizer, você pode ser formado, você pode ser ter feito doutorado, mestrado, você pode ter uma posição na sociedade que está acima de qualquer outra pessoa. Essa luta não vai dar para você se você se basear nessas capacidades humanas. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas mentais. Você já percebeu, queridos, que às vezes quando a gente está exposto a uma mentira, e a gente ouve essa mentira muitas vezes, a gente daqui a um pouco está falando dela como se fosse verdade? Esse é um tipo de fortaleza. Nós estamos no mundo, estamos ouvindo, aprendendo coisas desse mundo todos os dias Satanás bate na mesma tecla, e se você não estiver atento, daqui a um pouco você está concordando com ele, e a Bíblia está dizendo que nós precisamos de armas poderosas para destruir essas fortalezas. E agora eu te pergunto, que armas seriam tão poderosas para destruir essas fortalezas, esses argumentos do inimigo, essas pretensões do inimigo, que se levantam contra o conhecimento de Deus, como diz aqui em 2 Coríntios 10. A palavra de Deus. Somente ela. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos entender que há uma luta espiritual, que nós precisamos lutar, que não é contra pessoas, e que nós temos armas à nossa disposição, a palavra de Deus, e o sangue de Jesus. Amém? Não é boa notícia essa, saber que nós temos armas disponíveis? Mas não dá para se sentir seguro só porque sabemos que temos armas disponíveis. Precisamos tomar posse dessas armas, usar essas armas. Além disso, eu e você precisamos saber que é necessário mudar de mentalidade, conforme Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Como nós vamos renovar nossa mente? Lendo livros do Paulo Coelho, um dos leitores mais propagados nesse mundo. Não, queridos, não é o Paulo Coelho que vai mudar a tua mente, que vai blindar a tua mente. Na verdade, vai abrir mais a tua mente para os ataques do inimigo. É Bíblia, queridos, é Bíblia, é palavra de Deus. Transforme-se pela renovação da sua mente, através da comunhão com Deus. O que mais nós precisamos saber? Que a nossa configuração de fábrica, que a configuração de fábrica é que nós viemos com a mente e o coração, ela já é corrompida. Quando você vai comprar um computador só para você brincar, você não se preocupa em colocar um antivírus, Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas quando você vai comprar um computador que você precisa mexer com valores, você se preocupa em colocar lá um antivírus poderoso. Isso mostra a nossa realidade. A nossa configuração de fábrica, nós viemos com muitas vulnerabilidades. Por quê? Porque eu e você viemos do pecado.
Então o pecado vai encontrar brecha à torto e direito se nós nos mantermos com a mentalidade de fábrica. Nós precisamos de uma blindagem nessa configuração de fábrica. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida de forma abundante. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Romanos 8, versículos 5 ao 7. O que diz? Configuração de fábrica. Tende a caminhar na direção dos planos do inimigo. A configuração do Espírito, que não vai vir de forma automática. Vai nos proteger, vai nos manter seguros. Amém? Amém? Amém, queridos. Não quero me demorar aqui. Há muita coisa para se falar sobre isso. Eu vou falar mais sobre os tópicos aqui para você não se cansar. Nós precisamos aprender que precisamos preparar a nossa mente, armar a nossa mente. Que arma você pode dar para a tua mente? Palavra de Deus. Por isso, queridos, por isso que, né, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pastor que não bate nessa tecla, pastor que não enche o saco da igreja falando que tem que ler Bíblia e orar, ele pode fazer chover milagres, mas não está colocando seu rebanho num lugar protegido. Você pode chorar ouvindo algumas ministrações. Você pode, como eu já disse, receber alguns milagres. Mas a coisa mais preciosa é estar num lugar seguro. E eu não posso, queridos, negociar esse princípio. Eu não posso agradar o teu coração e falar para você: você não precisa, fique tranquilo. Eu estudo por vocês, eu oro por vocês, eu ensino vocês, vocês não precisam nem buscar outra fonte. Eu estou empurrando vocês para o inimigo se eu fizer isso. Então nós precisamos dar armas para a nossa mente. Como estar em meio a uma guerra desarmado? 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada. Preparada, não é assim, pensando em qualquer coisa. É pensando nas coisas certas. Portanto, estejam com a mente preparada. Prontos para a ação. Prontos, né, vivendo, pensando, sentindo como alguém que está numa guerra. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança de vocês na graça, não em vocês mesmos. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado a vocês. Como que Jesus é revelado a nós? O Verbo vivo que desceu do céu. Ele mesmo é apresentado como Verbo, como a palavra. Nossa esperança deve estar na graça que vem através da palavra de Deus, através do Senhor Jesus. Nós precisamos também saber que é extremamente importante sair de cima do muro. O que é estar em cima do muro? Ora eu acredito na palavra, ora eu acredito no que eu penso, no que fulano pensa. Em momentos eu acredito nos dois. Em momentos não acredito em nenhum. Não há duas verdades, queridos. Há uma verdade apresentada de duas maneiras. Mas não há duas verdades. E nós precisamos estar andando de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então, isso nós precisamos muito, porque em cima do muro nós estamos muito vulneráveis. Imagine que você está andando lá sob um muro, sob um precipício, né? Um toquezinho desequilibra você. Então, andar sobre o muro, eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Às vezes eu acho que é de Deus, às vezes eu acho que não é de Deus. Não continue assim. Vai para a palavra de Deus, tirar as tuas dúvidas. Busque ajuda para sair de cima do muro. Amém? Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu acho que eu não vou aqui conseguir terminar hoje, queridos. É muita coisa para mim compartilhar. Eu amaria falar sobre isso por mais 1 hora, pelo menos. Mas eu sei que vocês estão cansados. Eu queria mostrar só essa passagem aqui de Jó,
Quem conhece o Jó? O homem justo, íntegro, que temia a Deus, homem próspero, possuía muitas propriedades, muitos animais, né? Na época isso era realmente ser próspero, ter uma propriedade e muitos animais. Agora, a história de Jó é cercada por um embate, por uma guerra. Aqui você vê 3 personagens, na verdade 4. 4 personagens: Jó, a esposa de Jó, Deus e Satanás. E você vai ver como é que Satanás tenta furar os bloqueios da mente. Vamos ler? Jó capítulo 1, versículo 7 ao 11. Há uma conversa aqui, um diálogo aqui, uma tentativa do próprio Satanás mudar a mentalidade de Deus, queridos. Perceba que Satanás é tão ousado que ele foi tentar Jesus lá no deserto, usando a palavra de Deus para tentar Jesus, para furar o bloqueio, a proteção da mentalidade de Jesus. Aqui ele está tentando o próprio Deus. Agora eu pergunto para você, se ele é ousado para tentar o próprio Deus, para tentar o próprio Jesus, você acha que ele tem medo de tentar você? Você acha que ele tem medo de me tentar? É motivo para a gente entender a vulnerabilidade que nós vivemos e tomar alguma atitude. Veja o texto. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Essa pergunta é interessante. E olha a resposta de Satanás. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Agora eu pergunto para vocês uma resposta que não está aqui, mas que é fácil de entender. O que ele estava fazendo? Andando pela terra, perambulando pela terra. Chega na esquina, se encosta na placa, fica olhando o movimento. Ele vê que alguém olha para uma vitrine, ele vê que alguém olha para uma mulher, para um homem. O que Satanás fica fazendo, perambulando pela terra, andando pela terra? Tentando encontrar alguém que está com a mente vulnerável. Escreva isso. Escreva isso. O Senhor, então Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Uau! Eu quero ser como Jó. Agora, veja o que Satanás diz para Deus. Deus, verdade. Jó é tudo isso, mas ele tem razões para ser assim. Você protege ele, ele é o queridinho teu, você faz tudo para ele, tudo que Jó pede você faz, tudo que Jó pede você dá, você dá segurança para ele. Como que ele não vai andar de forma justa, íntegra e temente? Qual que é a mentalidade que Satanás queria que Jó tivesse? E que ele também quer que eu e você tenhamos. Se Deus for fiel com você, seja fiel com Deus. Se Deus der tudo que você quer, ande com Ele. Era isso que Satanás queria que Jó pensasse. Mas não era o que Jó pensava. E você percebe no diálogo entre Jó e a sua esposa, no momento que a esposa sugere para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala: eu não ando com Deus pelo que Deus faz para mim. Eu não ando com Deus pelo que Deus dá para mim. Eu não ando com Deus pela proteção que Ele me dá. Eu ando com Deus por quem Ele é. E o que nós entendemos? Que a mulher de Jó, ela pensava como Satanás gostaria que ela pensasse. A tal ponto dela dizer: está vendo? Esse é o Deus que você servia. Está aí, ó, perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde. Vai andar com Deus ainda? É assim que Satanás quer que eu e você pensemos, queridos. Que a gente ande com Deus pelo que Ele pode fazer por nós. Isso é vulnerabilidade. Isso é mente fraca. E é fácil de Satanás afastar você de Deus se você pensar assim. Mas, veja o contexto.
será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusesses em volta dele e da sua família e de tudo que ele possui uma cerca, uma proteção? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Agora a sugestão de Satanás. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. A mulher de Jó ouviu essa sugestão e fez exatamente o que ele queria. Abandona teu Deus e morre. Jó não. Jó 2, capítulo 1. No outro dia, a tentação não parou por aí. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles para apresentar. Quer dizer, aonde os anjos de Deus estão, Satanás também está por aí. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado, provocado, tentado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Quando eu escuto essa frase, eu sinto que Deus está sendo um pouco sarcástico com Satanás. Com essas palavras, Deus está dizendo, olha, está frustrado, né? Não deu certo a tua estratégia, Satanás. Jó continua íntegro, Jó continua temendo, Jó continua me amando, Jó continua sendo fiel comigo. Eu sinto Deus dando uma provocadinha no Satanás, está dizendo, ó, você falhou. Mas Satanás não desiste, olha o que ele fala. Pele por pele. Respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. O que Satanás falou para Deus? Olha, você tocou na família, você tocou nos bens, mas agora você vai fazer o seguinte, você quer mesmo ver como Jó como Jó tem a mentalidade vulnerável? Toca na saúde dele. Faz ele sofrer para você ver se ele não te nega. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Não é assim, queridos, que as pessoas estão deixando de andar com Jesus? Porque perderam, porque sofreram, porque as coisas não estão sendo do jeito que elas pensam, porque não prosperaram, porque a promessa está demorando para chegar. E muitas delas, além de abandonar Jesus, vão terminar falando como a mulher de Jó. Vou chegar para um outro cristão dizendo, ó, você ainda continua? Abandona esse Deus. Lá na esquina tem alguém que está oferecendo mais. Qual é a nossa mentalidade, queridos? Qual é a nossa mentalidade? Ele trabalhou da mesma maneira que com Eva. Chega para Eva, né, e veja a arma de Satanás. Plantou uma dúvida. É isso mesmo que Deus falou? Se você comer da fruta da árvore do conhecimento do mal, você vai morrer? Ali, queridos, o bloqueio, né, a proteção da mente de Eva já caiu por terra. Já se tornou totalmente vulnerável. Ficou fácil para ele plantar os próximos pensamentos. Ele chegou com uma chave micha. Quem sabe o que é uma chave micha? A dúvida é uma chave micha. Cuidado com as dúvidas. Satanás chega lá com a chavinha micha, dá uma mexidinha, a fechadura se abre e a mente fica totalmente exposta. E ali foi 2 palitos para ele convencer Adão e Eva a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Com Jesus a mesma coisa. Jesus sendo, né, provado lá no deserto, ele entende, ele está fraco, 40 dias sem comer, totalmente vulnerável. Tanto que a Bíblia diz que mesmo quando Satanás saiu da presença de Jesus, a Bíblia fala assim, ele saiu esperando o momento oportuno para voltar. Quer dizer, esperando o momento em que Jesus estivesse vulnerável para novamente vir tentá-lo. Você pode ficar de pé, querido? Olha o que diz em Mateus 24, nas palavras do próprio Jesus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível,
enganar até os eleitos. Vejam o que eu os avisei antecipadamente. Será que Jesus estava falando do mesmo assunto que nós estamos falando hoje, queridos? Cuidado com a mentalidade vulnerável. Cuidado com a ganância, uma ganância espiritual. Eu vou aonde tem alguém que revela a minha identidade, aonde alguém que revela, né, o meu futuro, alguém que revela o meu passado. Nós todos temos um anseio pelo, né, oculto. Muitas vezes você está sendo encantado por uma possibilidade. Eu queria saber mais do que eu já sei e ir de forma fácil. Então eu vou para onde tem isso. Eu quero ficar rico fácil, eu quero prosperar fácil, sem trabalho. Cuidado, queridos. Jesus disse antecipadamente, ele disse, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. E ele termina no versículo 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Uau! Ele nos deu o que nós precisamos. Entendimento. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós te buscamos. E com um interesse diferente, Senhor. Nós não queremos pedir nada material, nós não queremos pedir nada, Senhor, que possa nos tornar alguém importante nesse mundo. Nós não queremos, Deus, nenhum tipo de provisão financeira, mas queremos uma provisão dos céus sobre a nossa mente e coração. Oh, papai, eu clamo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê fome e sede pela tua palavra. Pai, somente ela, inspirada pelo teu Espírito Santo, pode de fato blindar a nossa mente. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos ajude a vencer a nossa preguiça, as nossas vontades que muitas vezes nos tiram da tua presença. O Senhor, não nos deixa distrair daquilo que realmente importa. Senhor, nós queremos um nível de discernimento que mesmo que Satanás se apresente diante de nós vestido de anjo de luz, nós possamos resistir a ele e mandá-lo embora com a autoridade do teu nome. Que o Senhor não nos deixe andar pelos caminhos de Judas, que o Senhor não nos deixe andar pelos caminhos de Pedro, naquele momento em que ele é repreendido por Jesus por apenas pensar nas coisas dos homens. Que o Senhor não nos deixe andar nos caminhos da mulher de Jó, que entendia que o lugar, a pessoa que deveria ser adorado era aquela que fazia a sua vontade. Pai, ela colocou o Senhor numa caixinha e tentava manipulá-lo. Nós queremos diferente, Senhor, estar com a nossa mente realmente blindada, assim como Jó, que mesmo nas piores adversidades conseguiu enxergá-lo e adorá-lo por quem o Senhor é. Que o Senhor não nos deixe andar pelos caminhos daqueles que procuram respostas que o Senhor não quer dar. No nome do Senhor Jesus. Oh, papai, há uma guerra e o Senhor está nos responsabilizando por essa guerra, está nos fornecendo armamentos, nos ajuda a armar a nossa mente e o nosso coração. Pai, que nós estejamos sempre prontos para a ação, que palavras não venham a realmente abrir os nossos bloqueios espirituais, que nós possamos conhecer as árvores literalmente, como a tua palavra nos ensina, pelos frutos. Oh, Senhor, não nos deixa, Pai, mais vulneráveis do que já estamos. Que nessa noite, Senhor, abra o nosso entendimento e que novos hábitos, novos pensamentos, novos estilos de vida venham a se estabelecer sobre nós a partir do pensamento de que a vulnerabilidade, o conhecimento da nossa vulnerabilidade pode nos fazer andar mais seguros do que já estamos. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor prometeu proteção para aqueles que são os teus filhos. E nós queremos entrar nesse nível de segurança que somente os que te obedecem e que são de fato filhos teus podem receber. No nome de Jesus, eu clamo, Senhor, vai além do que nós ministramos, vai além do que foi falado aqui, vai além, Senhor, do que nós naturalmente poderíamos compreender. Nos ajuda
a andar seguros. Essa é a tua vontade e a nossa vontade também. Em nome de Jesus. Amém e amém.